Olá, bem-vindo à nossa aula 3 sobre Teoria Geral da Administração. Nessa aula, nós vamos falar ainda sobre a abordagem clássica da administração e vamos falar especificamente sobre a participação do Henry Ford e do Henry Fayol também nesse processo de transformação da administração enquanto ciência. Então, vamos iniciar aqui falando sobre alguns contextos que são importantes a gente entender antes de iniciar a abordagem que eu vou tratar com vocês sobre o Henry Ford. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que o Henry Ford, na verdade, criou uma vertente, da teoria administrativa chamada de Fordismo, porém, o Henry Ford ele não foi um precursor teórico, e sim ele fez a aplicação prática das teorias da administração clássica e da administração científica, principalmente da administração científica, tá certo? Então, importante a gente estabelecer aqui que a partir dessas tarefas que foram estabelecidas pelo Fayol e dessa administração científica, nós tivemos aí, portanto, duas vertentes. Em 1913, com a produção em massa de Ford, e em 1916, com a proposta de estruturação das empresas por Henry Fayol, tá certo? Então nós vamos ver agora um pouco sobre Ford e entender qual foi a trajetória dele enquanto contributo, para a administração enquanto ciência. Então, o Henry Ford, pessoal, ele foi fundador daquilo que nós já falamos em aulas anteriores, da Ford Motor Company, e o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em massa os automóveis em menos tempo e ao menor custo. Então, quando a gente fala em montagem em série, significa o quê? O operário fica parado, na sua estação de trabalho, e no caso a estrutura que está em processo de montagem passa por esse operário e ele faz, dentro daqueles princípios que nós já falamos de aulas anteriores da especialização do trabalho, a tarefa que é cabida a ele. Esse é o processo de montagem em série. Diferente do que a gente tinha antes, que era um operário que fazia, digamos assim, a estruturação das suas tarefas de forma que não era em série. Muitos operários faziam a mesma coisa e não era simplesmente a montagem do início ao fim de um determinado produto, mas sim ele confeccionava uma determinada peça, uma determinada etapa e que depois acabava sendo colocada no produto numa ordem aleatória. Aqui não, aqui o produto inicia-se em um determinado setor, e aí ele vai passando através de esteiras, que essa era a proposta do Ford, ia passando pela esteira e conforme ele ia transitando nessa esteira, ele ia passando pelos diversos setores onde iniciava o processo e concluía o processo de montagem de forma, portanto, seriada. Ou seja, cada operário responsável por uma etapa do processo ia colocando ali os componentes, acoplando o que era necessário para formar o produto final, tá certo? Era assim que funcionava, portanto, nessa proposta do Henry Ford. Como único dono da Ford Company, ele se tornou um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo. A ele é atribuído o Fordismo, isso é, a produção em grande quantidade de automóveis a baixo custo por meio da utilização do artifício conhecido como linha de montagem. Então foi a partir daí que surgiu a proposta de linha de montagem, que é uma das formas de industrialização mais comuns nos dias de hoje. O que tinha condições de fabricar um carro a cada 98 minutos. Tá? Isso já na etapa do auge, portanto, aí da produção em série, da produção da linha de montagem, da produção em massa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, na sequência nós vamos falar dos tempos que se demorava para produzir um carro antes desse processo de esterilização, de colocar as esteiras, e do processo de linha de montagem, e depois com o processo de linha de montagem, para vocês verem a diferença do tempo em que se produzia um carro. Então, o intenso empenho do Henry Ford para baixar os custos acabou resultando em muitas inovações técnicas e de negócios, incluindo um sistema de franquias que instalou uma concessionária em cada cidade da América do Norte e nas maiores cidades em 6 continentes. Então, é um boom, assim, gigantesco a nível de produção de automóveis, e é exatamente por alguns princípios que nós vamos discutir aqui hoje que ele conseguiu se consolidar, e, portanto, como a maior montadora de carros na época.
Então, o Fordismo, ele inovou o processo de produção em série, absorvendo os aspectos que nós destacamos anteriormente, do Taylorismo, da ORT, né, da Organização Racional do Trabalho, e, portanto, ele organizou a linha de montagem em cada fábrica para produzir mais, controlando melhor as fontes de matéria-prima e de energia, o transporte e a formação da mão de obra. Além disso, ele adotou o que nós chamamos de 3 princípios básicos que são considerados do Fordismo, que é a intensificação, que é a proposta que era diminuir o tempo de duração com o emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. Então, o que significa? Ele intensificava a produção e ele dizia que quando entrava, por exemplo, hoje o aço dentro da fábrica, amanhã já saía em formato de carro, exatamente para intensificar esse processo de produção e o rápido escoamento desses produtos para o consumo em massa, que essa é uma das propostas do Fordismo, né? Princípio da economia, que consiste em reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em transformação. O que significa? A ideia dele aqui era não deixar, né, que simplesmente as peças ficassem produzidas de forma aleatória e isso estocasse esse material que estava em transformação, que iria produzir o carro depois, ficasse ocupando espaço dentro da fábrica. A proposta aqui era já transformar o produto, o aço, em material para ser introduzido no carro e esse carro ser escoado o mais breve possível. Então, o princípio da economia fazia com que ele reduzisse muito o número de estoque de matéria-prima que estava lá em transformação e fizesse com que tudo que entrava fosse, portanto, transformado em matéria para compor o produto final, que era o automóvel, né? Além disso, o Ford tinha como princípio o princípio da produtividade, que era aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período, ou seja, a ideia de produtividade que já era trabalhada ali com o Taylor, né, por meio da especialização, porém não uma especialização baseada em produzir aquilo sempre em larga escala para estocar, mas sim num princípio de linha de montagem, onde esse operário já ficava parado aguardando o momento de colocar aquela peça que ele estava produzindo dentro do produto final, que era a proposta do carro, né? Então, o operário ganha mais e o empresário tem maior produção. A proposta dele também foi inovadora porque ele trouxe, portanto, um salário bem maior do que o salário que era pagado, né, que era pago por outras empresas que já trabalhavam com a produção, mesmo que ainda incipiente, de carros na época, né. Aqui é importante a gente destacar a diferença entre a proposta do Ford e do Taylor, né? Que o que havia de especial no Ford, em última análise, distingue ele do Taylorismo, né? Que era a sua visão e o seu reconhecimento da produção em massa, que significava também consumo em massa. Enquanto que o Taylor, né, olhava muito para essa questão do chão de fábrica e simplesmente para melhorar os arranjos produtivos a nível do chão de fábrica, aqui o Ford ele olha para a produção em massa visando também o consumo em massa, no sentido de criar o quê? Criar um consumo em larga escala daquilo que estava sendo produzido. Então aqui já se começa a olhar também para essa visão administrativa do marketing, nessa questão do direcionamento do nicho de mercado, né? Um novo sistema de reprodução do trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, né? Uma nova estética e uma nova psicologia. Em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista, que esse vem aí, tanto um comentário acerca de qual era a proposta do Henry Ford nesse processo todo de produção em linha de montagem, né? É importante a gente colocar aqui algumas características do Fordismo da época, né? Os salários, por exemplo, que eram de 2,5 dólares ao dia, dentro da maior parte das empresas industriárias da época, se transformou em 5 ao dia e, portanto, desagradou aí a concorrência, porque o Ford pagava 5, enquanto que a maior parte das empresas das indústrias, né, pagavam 2,5 dólares por dia. Além disso, o trabalho
era dividido, repetido em cadeia e contínuo, no sentido do que? O operário ficar parado e a linha de montagem passar por ele. Portanto, era um trabalho dividido, ele ficava responsável por uma etapa daquele processo, era repetido porque ele sempre iria fazer, de acordo com os princípios da especialização do trabalho, uma determinada atividade. Em cadeia, por quê? Porque havia, portanto, a passagem dessa esteira de montagem por todos os setores responsáveis pela produção do carro dentro da firma. Portanto, a esteira ela caminhava por todos os setores, né, dentro da proposta, e contínuo no sentido do que quando se terminava um carro, o próximo já chegava e assim sucessivamente. Portanto, aquele operário ele sempre iria colocar aquela mesma peça que ele estava colocando naquela etapa em que ele estava trabalhando, sei lá, se fosse a etapa de montagem, etapa de soldagem, que seja do carro, né? Então a ideia é que era um trabalho dividido, repetido, em cadeia contínua, porque sempre a linha de produção era contínua, não havia interrupção do processo de produção. Com isso, ele conseguiu resolver o problema daquela organização científica do Taylor, né? Que ele fez o quê? Conseguiu produzir muito, de forma intensa e de forma econômica, como a gente já falou lá atrás, sem muitos estoques, porque tudo que entrava no dia já saía ao final como um carro novo, né? O dia de trabalho do Ford também, lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores que as condições às vezes eram subhumanas, no sentido das pessoas trabalharem 18, 20 horas por dia. Aqui a proposta do Ford já era que os empregados trabalhassem 8 horas por dia para ganhar os $5. Portanto, também começou a desagradar aí as outras empresas que trabalhavam com metade do salário e às vezes com uma jornada de trabalho bem mais intensa do que essa, né? E aí os carros que os seus trabalhadores, no caso aqui essa proposta dos carros que os trabalhadores pudessem comprar no sentido do quê? De que ele queria produzir um carro que fosse barato ao ponto de possibilitar que o consumo fosse em massa. O que é um consumo em massa? Um consumo em larga quantidade e que não ficasse restrito só às elites, né, norte-americanas, mas também as pessoas que eram da classe trabalhadora, que até o trabalhador que produzia o carro pudesse também comprá-lo, né? Por que isso? Porque isso é uma estratégia de olhar também para o público interno e não só o público externo. Veja, se o empregado consegue se pertencer ao veículo, se ele consegue ver que ele também pode comprar um veículo desse, ele vai se sentir mais motivado a trabalhar, exatamente porque ele sabe que ele também pode ter um desses produtos que ele está produzindo, não é verdade? E o carro foi uma inovação que o Ford trouxe, que é o manual do proprietário, que os carros e os equipamentos da época não vinham com esse manual de proprietário, e ele trouxe tanto o carro já com um manual dizendo como que o carro funcionava, como que deveria ser feita as manutenções e tudo mais, né? Então, é importante a gente perceber que ele foi muito inovador nesse processo de linha de montagem, né? Mas muitas práticas administrativas do Ford eram conservadoras e não respondiam, portanto, às mudanças que os tempos necessitavam, né? Principalmente com essa produção em larga escala do modelo T, que a gente já vai mostrar aqui para vocês, né? Ele, infelizmente, não conseguiu se adaptar a essas mudanças, e vocês vão perceber isso também na indicação que eu faço aqui ao final dessa parte do Ford, no filme Ford, o Homem e a Máquina, onde você percebe algumas posturas muito conservadoras dele, achando que o Ford modelo T era um modelo que permaneceria no mercado por longos tempos. E como a gente sabe, as inovações tecnológicas surgiram e, infelizmente, o Ford perdeu o mercado para a General Motors e outras companhias que surgiram na época, né? E, portanto, o domínio de mercado que eles tinham acabou sendo reduzido e foi sendo tirado, portanto, do Ford na época, né? Por empresas com teorias e práticas mais avançadas, como o caso da própria Toyota, né? Com o toyotismo, que é uma das vertentes que nós vamos estudar aqui também, e a General Motors aí com essas propostas mais tecnológicas e inovadoras. Tá certo? Então, assim, é interessante a gente entender o conceito de linha de montagem, né? Então, o que é linha de montagem? É um sistema de produção em que o produto em processo se desloca ao longo do percurso enquanto os operários ficam parados. Essa é a ideia.
E no começo de 1914, a Ford foi pioneira ao adotar esse modelo de linha de montagem móvel mecanizada. Por quê? Móvel no sentido de se mover, né? E mecanizada por quê? Porque eram esteiras mecânicas onde os veículos passavam e os operários ficavam parados para colocar as peças e imputar as peças dos veículos que estavam em processo de produção. Então, para vocês terem uma ideia da diferença de tempo, né? Um veículo que demorava 12 horas e 28 minutos em uma montagem mais artesanal, no sentido de começar a montar cada operário uma determinada peça, né? Fazer o processo todo de forma artesanal, demorava 12 horas e 28 minutos de trabalho para montar um carro. Com esse processo de linha de montagem, esse período passou para 1 hora e 33 minutos. E depois vocês viram que eu comentei já no passado ali, com um período ainda menor, né, de tempo. Exatamente por quê? Porque essa linha de montagem possibilitou que se ganhasse tempo, né, e se conseguisse produzir um quantitativo bem maior de veículos em um período muito curto de tempo. Vejam, de 12 horas para 1 hora, enquanto se produzia um carro, né, com 12 horas, você já conseguiria produzir quase 12 carros, né, em um dia ali que você demoraria 12 horas para fazer um carro apenas. Então, um ganho de escala assim, muito grande a nível de produção. Né? Alguns aspectos que são interessantes a nível do Fordismo, né? Primeiro deles é que na produção em série ou de massa, o produto é padronizado. Padronizado em relação ao quê? Em relação ao material, portanto o material ele é igual para todas as unidades que são produzidas em série, né, em massa. A mão de obra também é igual, né, no sentido de fazer, portanto, o mesmo serviço de forma rotineira, como nós já falamos. O desenho do produto é igual também, ou seja, o produto é o mesmo, só muda, por exemplo, alguma característica de cor, alguma coisa assim, né? Mas a mecânica e o processo todo de estrutura do carro é o mesmo, né? E o mínimo custo possível, né? A ideia é essa, né? Diminuir os custos, principalmente os custos de estocagem, para não ter um quantitativo muito grande de estoque que demore para girar, que fique muito tempo lá parado. Então a ideia era mínimo custo possível a nível de estoques. Né? Outro aspecto interessante aqui é que a condição de existência da produção em massa é a capacidade de consumo em massa, seja real ou potencial. O que aqui identifica? Que se existe produção em massa, nós temos que criar condições também para que as pessoas consumam em massa aquele produto. Quando se fala em massa, é em grande quantidade. E isso o Ford conseguiu, expandindo, portanto, por toda a região norte-americana, a questão das concessionárias, né, da Ford, e também para os outros continentes, como nós vimos anteriormente. A ideia aqui era o quê? Se houvesse produção em massa, também deveria haver consumo em massa, para garantir que a produção que fosse feita tivesse efetivamente clientes a comprar aqueles produtos, e não simplesmente intensificar a produção para a produção ficar estocada. A ideia já era sair o veículo para, portanto, as concessionárias venderem esses veículos, né, para a população e colocar esses veículos, portanto, em trânsito. Né? Aspecto 3, terceiro aspecto. A condução da produção em massa é a simplificação de 3 passos. Então, a produção em massa ela se resume em 3 passos. Primeiro, a progressão do produto é planejada, ordenada e contínua, portanto, ele, né, os setores por onde o produto passa a nível de esteira é programado, planejado de forma ordenada para garantir a maior eficiência e de forma contínua, um veículo atrás do outro, para que haja intensificação da produção. Né? O trabalho é entregue ao trabalhador em vez dele ter que buscar o trabalho, portanto ele fica parado, só vai fazendo aí, portanto, as acoplagens que são necessárias ao produto. E as operações são analisadas em todos os seus elementos constituintes, né? Ou seja, as operações elas são olhadas desde o início ao fim do processo produtivo. Algumas curiosidades que são interessantes a gente perceber a nível do Fordismo. Vejam aqui que quando nós falamos, por exemplo, da linha de montagem, olhem só, observem só como era feito o processo de produção na época. Estão vendo que existe uma esteira ali onde os operários estão trabalhando e estão colocando, portanto, o motor, estão colocando as etapas, né, de construção aí do veículo. E é exatamente esse o conceito de produção em massa ou linha de montagem específica, né? Vejam que depois desse processo produtivo, o resultado que nós temos é o veículo, né, que nesse caso aqui é o modelo Ford T.
né? Esse modelo T foi um dos veículos mais disseminados na época, no início do século XX, portanto, um dos carros mais vendidos aí no mundo. É importante a gente perceber algumas coisas. Em 1923, por exemplo, foram produzidos 2,1 milhões de unidades do modelo T. Para aquela época era uma quantidade assim gigante, né, exorbitante. Em 1926, a Ford montava automóveis em 19 países além dos Estados Unidos. Então é uma capacidade de linha de montagem assim gigantesca, né? Além disso, o Henry Ford não fazia segredos das suas técnicas, que passaram a ser utilizadas aí por todas as empresas dos Estados Unidos. Então, já que a linha de montagem funcionava para ele não colocava isso como segredo e, portanto, outras empresas começaram a adotar também esses princípios da linha de montagem, da produção em massa, né? Em 1908, quando ele teve a sua primeira unidade vendida, o Ford T custava $825 e em 1925 o preço era de 260. Vejam a diferença do processo de intensificação da mão de obra, utilizando a mesma matéria-prima para produção, né? Ou seja, garantindo que a produção fosse de forma única, né? No sentido de ser um produto único, não um produto com características diferenciadas. Portanto, ele conseguiu baratear tanto esse carro que até os seus operários conseguiam comprar, né? Foi o modelo T que se tornou padrão, no uso de direção do lado esquerdo em grande parte do mundo, porque até então os veículos eram produzidos na Inglaterra, e eram produzidos na Inglaterra com o volante no lado direito e não no lado esquerdo, como a gente utiliza os carros hoje em dia, né? Então foi aí que se tornou o padrão esquerdo, né? O ditado que o modelo T poderia ser encomendado em qualquer cor desde que fosse preto vem em parte do fato de que 12 das 15 milhões de unidades produzidas eram pretas e que as outras 3 milhões produzidas em verde, vermelho e azul eram tão escuras que dificilmente distinguiam-se dos pretos. Então o que significa? A produção era única, o modelo T era igual para todos, só o que mudava, como eu falei para vocês, eram as cores. Mas tinha um ditado na época que falava que o carro poderia ser encomendado em qualquer cor desde que ele fosse preto. Por quê? Porque era tão escuro, o azul, o verde e o vermelho, que parecia também preto. Portanto, vejam que o modelo T não mudava as suas características essenciais de estrutura, de motor, né, de pneu, e tudo mais. Eram características iguais, o que mudava era simplesmente a cor, né? E com isso ele barateava muitos custos, porque a produção conseguia diluir, né, esses custos produtivos em uma larga escala de produção, né? Então essa ideia é o princípio aí dos ganhos de escala, que a gente chama, né? Produção em larga quantidade, que acaba diluindo, portanto, os custos produtivos. Ao longo dos quase 19 anos em que esteve em produção, né, o modelo T, saíram das fábricas um total de 15 milhões de modelo T, número que só viria a ser batido em 1972 pelo Fusca, né, pela Volkswagen Fusca, né? Então, assim, vejam que é uma coisa, assim, uma produção gigante. Só em 1972 é que nós conseguimos bater o quantitativo de 15 milhões de modelos T que foram vendidos no início do século XX, né? Então, assim, é nítido o contributo do Ford para a linha de montagem, para os princípios do Taylorismo, como nós vimos, né? Então, assim, é muito bacana perceber o contributo do Ford para o desenvolvimento da administração científica. A partir de 1970, iniciou-se, portanto, uma revisão da doutrina do Ford, né, chamado pós-Fordismo. Com isso, houve um novo modelo que adotou mais a flexibilização do trabalho e do consumo, passando aí a haver uma conquista de mercados externos e atividades em outros continentes através de uma proposta chamada de produção enxuta, ou just in time, né, que determina que as empresas devem produzir de forma rápida, eficiente, enxuta e somente para atender às demandas que sejam existentes, não essa produção em grande escala que depois não tenha um consumo na mesma proporção, né, e diminuir tanto os estoques a ponto de não ter, bem dizer, estoques, que é o princípio daquilo que a gente chamou de toyotismo, ou o princípio Toyota, né, de produção.
Então, a organização pioneira com sucesso na implementação desse novo conceito foi a montadora Toyota, criando assim uma vertente que nós chamamos de toyotismo. Nós vamos falar sobre essa vertente mais para frente, de forma mais específica, tá certo? Então, assim, deu para a gente perceber que o Ford foi um grande contributo para a administração científica, né, para a teoria clássica da administração, e isso se torna mais presente ainda quando nós vemos o filme dele, que se chama Ford, o Homem e a Máquina, uma perspectiva da vida do Henry Ford. Então fica aqui a dica para vocês assistirem esse filme. Eu disponibilizei esse filme para vocês aí na íntegra, para vocês assistirem na nossa sala virtual, e é nesse filme possível perceber muitas características que nós tratamos aqui acerca da intensificação, da economicidade, da produtividade em larga escala e da montagem em série, né? A remuneração para a época também a gente consegue perceber. Vocês vão ver também a participação e a importância dos sindicatos da época, né, que já começam a surgir aí. A questão dos tempos de produção, né, que a gente viu no modelo da Organização Racional do Trabalho. O modelo T fica muito evidente também no filme, né, esse modelo T que nós falamos, e da larga produção desse modelo, do escoamento desse modelo de produção em série como consumo em série, e também a linha de montagem como um todo, né? A gente vai conseguir tanto identificar isso dentro do filme de forma mais específica e com imagens bastante claras de como que esse processo funcionar. Além de outras características sobre a vida particular do Henry Ford e sobre a postura bastante conservadora dele, que também vocês vão conseguir identificar como nós falamos, e que acabou sendo, portanto, digamos assim, um dificultor, né, uma dificuldade para ele no sentido de inovar, e que acabou fazendo com que ele perdesse mercado aí para a Toyota, para a GM, para outras empresas que surgiram na época com essa proposta da produção enxuta, como eu já falei, tá certo? Então eu espero que vocês gostem do filme, né? Assistam, façam uma sessão cinema em casa, que eu acho que vale muito a pena. Bem, vamos continuando, e nesse momento nós vamos falar sobre a teoria clássica da administração na figura do Henry Fayol, tá? Essa teoria é muito interessante porque ela tem uma ênfase muito bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem e vocês já vão entender, né? Aqui nessa imagem que nós temos um gerente, os executivos e os departamentos, e também o resto lá embaixo, que são os operários, né? Então, assim, nessa imagem, de forma muito satirizada, a gente consegue perceber aqui uma estrutura organizacional hierárquica departamentalizada, né? E com isso, a ênfase dessa teoria, né, dessa teoria clássica, é a estrutura das organizações. Enquanto que lá na teoria da administração clássica a proposta era arrumar o chão de fábrica, essa teoria tem a proposta de estruturar a organização, de olhar para a organização e pensar como que ela pode ser organizada não apenas no chão de fábrica, mas na sua estrutura como um todo, certo? Quem foi o precursor dessa teoria? Foi o Henry Fayol. O Henry Fayol, ele nasceu em Constantinopla, né, acabou morrendo em Paris em 1925, desenvolveu a teoria clássica na França, né, essa teoria clássica da administração. Vejam que aqui nós temos duas vertentes, né? Uma vertente que é norte-americana, que é da administração científica, e temos aqui uma vertente europeia com a teoria clássica, né? Então vejam que essa teoria clássica foi desenvolvida na França pelo Henry Fayol. Ele foi engenheiro de Minas aos 25 anos, né? Gerente geral aos 47 anos, e viveu consequências, portanto, da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial. Defendeu, portanto, a separação da administração e da operação. Vejam que tem algumas nuances, algumas características que já são pegas também dessa administração científica, como a questão da segregação entre, como nós falamos na administração científica, de quem pensa e quem opera, né? Dos operários, dos gerentes, dos administradores. Então a proposta aqui também era essa, de segregar quem pensa de quem executa, né? A proposta do Henry Fayol. A administração aqui entendida como ciência para Fayol nada mais é do que o entendimento de que a administração precisa ter um ensino organizado e metodológico de caráter geral para formar administradores a partir das suas aptidões e qualidades pessoais.
Em sua época, essa ideia era uma novidade. O que isso significa? Que naquela época, apesar de se estudar a administração, ainda se tinha aquela ideia de que as aptidões e qualidades pessoais eram, portanto, assim, já dons, né, para a gestão. Portanto, se você tivesse capacidade de articulação, de pensamento estratégico, tudo mais, você já era considerado com características de administrador. E a formação ela só aperfeiçoava ou melhorava essas características desses dons pessoais. Tanto ainda numa visão da administração como ciência muito reducionista, porque a gente sabe que hoje em dia a administração é entendida como uma ciência que pode ser sim aprendida por qualquer pessoa, né, desde que ela tenha vontade e interesse em aprender. A teoria clássica, ao contrário da administração científica, ela se preocupa com a divisão no nível dos órgãos que compõem a organização, ou seja, a estruturação dela, né, com os departamentos, as seções, as unidades que fazem parte da administração da empresa como um todo, né? Então, aqui se dá muita ênfase para a questão de arrumar a organização como um todo e estruturar ela para que ela dê o seu potencial de eficiência. Enquanto lá, na teoria que nós vimos da administração científica, a ênfase era no chão de fábrica, aqui a ênfase na organização e na sua estruturação. Por isso, os aspectos que são organizados são analisados de cima para baixo, ou seja, da direção para a execução, e do todo para as partes, ou seja, da síntese para a análise como um todo, olhar para a organização como um todo. Então vejam que a gente tinha antigamente na administração científica uma visão muito de quebrar as etapas do processo produtivo, identificar a organização racional do trabalho e tudo mais. Aqui a ideia era olhar para o todo e compreender as partes, né? Portanto, aqui uma visão um pouco diferente da visão que a gente viu na administração científica. Exatamente o contrário, como eu já falei, da abordagem de Taylor, né? Os objetivos tanto da administração científica quanto da teoria clássica era buscar eficiência nas organizações, só que por metodologias diferentes, né? A diferença está no foco, né? Enquanto o Fayol focava na administração e nos cargos de gerência, em como que a administração funcionaria como um todo, o Taylor focava nas operações do chão de fábrica e na eficiência de produção nesse chão de fábrica. E o Fayol ele olha muito para essa questão das funções que a empresa desempenha dentro da sua estrutura, né? Quais são as funções? A gente tem 6 funções, que são as funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas. As funções técnicas são aquelas relacionadas à produção, que foram o foco da nossa teoria da administração científica, né? As funções comerciais são relacionadas com compra, venda e permutação de bens. As funções financeiras são relacionadas à procura e gerência dos capitais, ou seja, da questão de investimentos e questões de tesouraria, de contas a receber, contas a pagar, né? As funções de segurança são relacionadas à proteção e preservação dos bens e das pessoas. As funções contábeis estão relacionadas com inventários, registros, balanços, os custos relacionados ao processo produtivo e as estatísticas necessárias para aumentar a eficiência produtiva. E as funções administrativas que funcionam como coordenadoras e sincronizadoras dessas outras demais funções que estão aqui presentes. Vejam que aqui já se começa a pensar numa departamentalização dentro das empresas, que é um dos focos também dessa teoria quando ela começa a trabalhar a questão das estruturas, né? Que as funções técnicas são, a gente poderia fazer de forma analógica a questão de uma departamentalização do setor de operações, né? As funções comerciais como departamento de marketing, de vendas, as funções financeiras como departamento relacionado aí, portanto, à tesouraria, né, alguma coisa relacionada ao departamento financeiro, as funções de segurança, como, sei lá, poderia ser um departamento de segurança dentro da empresa, né, sei lá, um departamento que cuida aí, portanto, dos ativos da empresa, né, que cuida, portanto, do patrimônio, né, o departamento de patrimônio da empresa, as funções contábeis, o departamento de contabilidade e as funções administrativas que não configuram aqui como departamento, que perpassam por todos esses departamentos e sincronizam, né, a proposta desses departamentos como uma unidade única, né, ou seja, de olhar para a estrutura e pensar que essas partes
constitui um todo, né? Que aí a gente já começa a olhar para a organização como constituída por vários departamentos e várias seções que em sintonia conseguem, portanto, atingir o objetivo máximo da empresa, que é produzir com eficiência e gerar lucratividade, né? E as funções administrativas para o FAIOL seguem aquilo que a gente chama do POCCC, né, ou PO3C, que o prevê, que nesse caso seria planejamento, né, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? Planejar no sentido do quê? De olhar para o futuro, pensando em que ações que a gente precisa fazer para chegar nele. Organizar no sentido de colocar cada coisa no seu devido lugar. Comandar no sentido de ter pessoas estrategicamente posicionadas para as direções, né, para dar a direção de como que as coisas vão funcionar, né? Coordenar no sentido de olhar para os recursos que nós temos e utilizar esses recursos de forma mais eficiente, né, fazendo com que os diferentes departamentos trabalhem em sintonia para atingir um objetivo em comum. E o controlar no sentido da supervisão, né, no sentido de olhar para o que precisa ser cumprido conforme aquilo que foi planejado, né. Então, a função administrativa para o FAIOL, ela mostra que ela se reparte em todos os níveis da hierarquia da empresa. O que significa? A função administrativa ela não é prerrogativa só de quem está lá no topo, mas sim em todo o processo. Como vocês viram naquela imagem que eu coloquei lá no início, é possível a gente perceber que, por mais que os diretores estejam lá na cúpula, ele precisa dos gerentes, dos supervisores, né, dos encarregados, para fazer com que o todo funcione. Então, a função administrativa ela não está presente só em quem toma decisões lá em última instância, mas está presente nas estruturas intermediárias e também nas estruturas mais operacionais. E aí que vem a ideia do que a gente chama de trabalhar o planejamento, essa parte da previsão ali, não só a nível estratégico, de olhar para a organização como um todo, mas também olhar para a organização a nível intermediário ou tático e a nível mais de supervisão, que é o nível operacional. Então aí a gente já consegue ter aquela pirâmide de nível estratégico, tático e operacional já dentro das organizações, pensando na administração como perpassando por todas as áreas que a empresa atua, né, que ela possui enquanto departamentos, seções ou unidades. Então, em outros termos, a função administrativa não se concentra exclusivamente no topo da empresa, nem é privilégio dos diretores, mas é distribuída proporcionalmente entre todos os níveis hierárquicos, claro, dentro das suas alçadas, né, dentro das suas capacidades limitadas de decisão. À medida que se desce na escala hierárquica, mais aumenta a proporção das outras funções da empresa. E à medida que se sobe na escala hierárquica, mais aumenta a extensão e o volume das funções administrativas. Vejam que isso aqui tem muito a ver com o que nós falamos lá na primeira aula das funções do administrador. Quanto mais ele sobe na hierarquia, mais ele deixa as funções técnicas de lado e assume funções mais analíticas, né? Mais de olhar para a organização como um todo, né? De pensar a organização como um todo. E aqui a proposta do FAIOL era exatamente essa, né, de olhar para a organização nesse sentido. Quando a gente tem lá aquela estrutura que nós falamos na primeira aula de habilidades humanas, técnicas e conceituais, é exatamente aqui a proposta. Quanto mais você desce na hierarquia, mais capacidade técnica você vai ter. E quanto mais você sobe na hierarquia da organização, mais capacidades conceituais de olhar para a organização estrategicamente você vai ter. Tá certo? Então está muito ligado com aquilo que nós falamos lá na primeira aula. A capacidade, vejam que o que eu acabei de falar está sendo mostrado aqui. A capacidade principal de um operário é a capacidade técnica, né, dele desempenhar as funções operacionais que ele foi contratado para. Enquanto que a capacidade dos diretores, dos gerentes, dos supervisores é a capacidade administrativa, né? Então, à medida que se eleva na escala hierárquica, a importância relativa da capacidade administrativa aumenta, enquanto a capacidade técnica diminui. Muito, assim, digamos, linkado, muito parecido com o que nós vimos lá no perfil do administrador na primeira aula, né? E
Quais são os princípios da administração para essa teoria? Essa teoria ela faz uma mescla daquilo que está lá na administração científica e traz também aqui algumas propostas. Vamos ver aqui quais são os 14 princípios gerais que o Fayol colocou para a gente enquanto princípios da administração clássica, né, da teoria clássica. Primeiro, divisão do trabalho, que consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Lembrem que quando a gente fala em divisão do trabalho aqui, a gente não está ligando essa divisão do trabalho especificamente à administração científica. Lá é uma vertente norte-americana, aqui é uma vertente europeia. Então muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo e pode ter acontecido do Fayol beber lá um pouco da administração científica e trazer ideias e concepções dessa administração científica para a teoria clássica e vice-versa. Também lá o Taylor pegar algumas coisas aqui do Fayol para a proposta deles lá a nível norte-americano. Tá? Então pode ter acontecido essa sinergia, mesmo sem perceber, porque as tendências da época poderiam ter levado, né, essas informações do que estava acontecendo na Europa para a América e o que estava acontecendo na América para a Europa. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar obediência, segundo o Fayol. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si, portanto, não deve ser ditatorial o processo, mas sim um processo equilibrado, né, entre autoridade e responsabilidade, entre obediência, né, e supervisão. Disciplina depende da obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. Então, um dos princípios também aqui é da obediência, da disciplina, né, do empregado para com a empresa e para com os diretores e supervisores, aqui que a gente chama, né, que são os responsáveis aí pela gestão. A unidade de comando, lembra que nós falamos lá sobre a organização militar e o contributo que essa organização militar trouxe para a administração, e aqui se torna evidente isso. Cada empregado deve receber ordens apenas de um superior, né? É o princípio da autoridade única, diferente daquilo que o Taylor preconiza lá na administração científica, que a supervisão era funcional, de acordo com a função, e um operário poderia responder para 3, por exemplo, superiores, se ele desempenhasse 3 funções que estivessem, por exemplo, sob supervisão desses três gerentes ou desses 3 superiores, né? No sentido, ele faz o corte e a costura, então ele vai, para o corte ele vai responder para um superior e para a costura ele vai responder para outro superior. Aqui não, aqui é um gestor apenas, um superior, e que deve ser o princípio da unidade de comando. Você, operário, responde para um supervisor, né? Unidade de direção. Uma cabeça em um plano para cada conjunto de atividades que tem o mesmo objetivo. Então, se estrategicamente foi feito um planejamento, vocês viram que uma das propostas do POCCC, do PO3C, é o planejamento, prever. Então, o planejamento deve ser feito de forma estratégica, como a gente já sabe, e essa proposta é, se existe uma cabeça e um plano para um conjunto de atividades que tem o mesmo objetivo. Se o objetivo da empresa é eficiência e lucratividade, esse plano vai, digamos assim, balizar tudo que vai ser feito pelo restante da estrutura organizacional. Claro que aí a nível tático e a nível operacional vão ser desenvolvidos planos que vão também estar ligados a esse plano maior para o atingimento dos objetivos organizacionais como um todo. Então, uma cabeça é um plano para um conjunto de atividades que têm o mesmo objetivo, que é atingir a eficiência e a lucratividade da empresa, né? Então, os gerentes de nível intermediário vão trabalhar dentro das suas áreas, como nós já falamos, a área comercial, a área de contabilidade, a área de recursos humanos, a área de marketing, a área de segurança, o patrimônio. Eles vão trabalhar olhando para esses objetivos organizacionais que foram traçados a nível estratégico. Mas cada um vai desenvolver dentro das suas áreas um planejamento tático que vai fazer com que aquele objetivo organizacional estratégico seja atingido. E isso vale para o chão de fábrica também, né, para o que a gente chama, portanto, de planejamento operacional, né, das rotinas que são necessárias. Então, o setor de operações, dividido em várias áreas, vai também
fazer aí, portanto, seus planejamentos rotineiros, né, da produção, para garantir também que, a nível tático e estratégico, em última instância, os objetivos organizacionais sejam atingidos. A ideia é essa. Subordinação dos interesses gerais aos individuais. Os interesses gerais da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. O que isso significa? Significa dizer que a gente pensa de forma como uma unidade organizacional, onde a proposta do que é mais benéfico para a empresa deve se sobressair aos benefícios individuais, né? Pensando na empresa como um todo, segundo o Fayol. Remuneração do pessoal. Deve haver uma justa, né, e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. Vejam que aqui ainda continua a se falar da questão mais monetária, né, do homem enquanto apêndice da máquina, do homem econômico, né, do homos econômicos, movido aí, portanto, por recompensas financeiras ainda. Centralização refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Né, no sentido de que as decisões macro e mais importantes da empresa vão ser tomadas na gestão de topo, né, que é essa a ideia do princípio da centralização. E cadeia escalar, né, onde a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio do comando. Né? O que significa? Se você é operário, você responde ao supervisor. Né? Aí se você sei lá, gerente intermediário, você responde para a alta direção, tanto usando a hierarquia de comando e a linha de autoridade existente. Você, como operário, não deve chegar lá diretamente à alta cúpula para fazer uma reclamação, mas sim fazer tanto uma reclamação ao seu superior imediato. Se esse superior imediato tomar uma decisão, ele não deve chegar direto à alta cúpula. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar com o gerente, se ele não conseguir resolver. E esse gerente, sim, é que vai levar para a alta cúpula. Então, tanto a cadeia escalar significa há uma linha de autoridade vertical que deve ser seguida aí pelas pessoas que trabalham dentro da organização. Levando em consideração que cada pessoa responde a um supervisor, né, um superior. Ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, né? É a ordem material e humana. Portanto, a ordenação das coisas e a organização dos espaços, né, dos layouts e tudo mais dentro da estrutura organizacional é também um dos aspectos fundamentais nessa teoria. E como vocês lembram, falamos no PO-CCC, né, no PO-3C, e planejar é o primeiro. Depois a gente tem a opção de organizar. E organizar tem a ver com a ordem das coisas para que a estrutura da empresa funcione de forma mais harmônica e produtiva. Né? Equidade, no sentido de amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal, no sentido da empresa ser ética, né, e moral com as pessoas que trabalham dentro dela. Né? Estabilidade pessoal, uma coisa também que eles percebiam é que naquela época havia uma grande rotatividade pessoal. Aí o Fayol já dizia: a rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização, sempre olhando para a organização, para o homem econômico, para a produtividade. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer no cargo, melhor para a empresa, porque você não vai ter custos de treinamento embutidos nesse processo, e também você vai ter uma maior eficiência produtiva por parte do operário, que obviamente vai ter mais, digamos assim, eu uso uma palavra difícil que é acurácia, mas é precisão, digamos assim, na hora de fazer a sua etapa do processo produtivo dentro da especialização do trabalho. Né? Iniciativa, que é a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. Tem a ver com o PO-CCC, lá quando a gente fala, né, de coordenação, comando e controle. Então, a capacidade de olhar para esse plano e atingir o sucesso é a capacidade de controle que a gente tem de controlar as coisas para que elas atinjam os objetivos traçados. Né? Espírito de equipe, que tem a ver com a coordenação, que nós falamos, né, que é a harmonia entre as pessoas como forças para a organização, no sentido de atingir um objetivo em comum. Né, então tem a ver com isso. O comando nós já falamos, né, que é a questão da estrutura hierárquica. Então, portanto, a gente acaba dentro desses 14 princípios observando o PO-CCC, o PO-3C, que a gente chama, de planejamento, organização, comando, coordenação e controle, dentro desses 14 princípios que eu acabei de falar aqui para vocês.
Aqui, como é importante a gente perceber, a organização linear é um tipo de estrutura que apresenta uma forma piramidal. O que eu quero dizer com isso? Significa que tem um formato de pirâmide, né? Então os administradores lá, os gestores da alta cúpula ficam no topo e aí a departamentalização acaba, portanto, abrindo aí essa pirâmide na base. Além dessa estrutura linear que nós falamos aqui, nessa estrutura de pirâmide, que é, no caso, exercida a partir também da supervisão linear, no sentido de que nós falamos que a unidade de comando é um dos princípios dessa teoria, cada supervisor, cada gerente vai ficar responsável por um desses setores, como nós estamos vendo aí, setor 1, setor 2, 3, e assim de acordo com as subdivisões que forem feitas a nível de seções e departamentos. Nós temos também a existência daquilo que a gente chama de staffs, que são, portanto, aquelas áreas de apoio, que prestam apoio para a gestão da empresa, né? Que fornecem aos órgãos de linha e de serviços, né, conselhos, recomendações, assessoria e consultoria para que esses órgãos possam desenvolver melhor as suas atividades, né, já que eles não conseguem prover determinadas informações por si próprios. Um exemplo disso de assessoria, como vocês podem ver que está ali no ladinho picotado, né, é o pessoal do jurídico, por exemplo, né? A gente pode não ter um jurídico dentro da empresa, mas ter um jurídico terceirizado, e aí, tanto esse jurídico não faz parte da linha de comando da empresa, mas sim presta assessoria para que ela saiba, por exemplo, se a empresa está agindo de acordo com a lei, quais são as implicações legais de determinados processos e tudo mais. Então, o núcleo jurídico, por exemplo, pode ser um exemplo aí de área de apoio, né, de staff da organização. E, portanto, por não fazer parte da linha de comando, está ali, como vocês podem ver, aí picotadinho, não com uma linha, portanto, uma linha contínua, como a gente tem nos outros casos que fazem parte da estrutura de linha da organização, tá certo? Bem, e por fim, enquanto apreciação crítica, é importante a gente perceber alguns problemas que também estiveram presentes lá na teoria de Taylor, que também estão presentes aqui na teoria de Fayol. Um deles é olhar para a organização como um simples mecanismo, né? Ou seja, uma estrutura rígida, né? Com divisão departamental, com estruturas, com unidades que seguem uma linha, né, de comando e tudo mais, portanto, olhando para a organização como um simples mecanismo, né, que funciona de forma coordenada, né? Então essa é a primeira crítica, e não olhar para os aspectos humanos, sociais envolvidos dentro do processo, né, e quando eu digo olhando para o processo, olhar para a organização como sendo uma organização composta de pessoas, tá? Nem olhando ainda para essa questão das pessoas serem tratadas como seres humanos, que isso também é uma outra crítica para frente, né? Racionalismo extremo, né? Muita lógica, muito formalismo e a organização entendida como um sistema fechado, que não sofre influências externas, né, de fatores ambientais. Também, então, portanto, olha muito para a questão da lógica e do formalismo, do passo a passo, e não percebe que há influências, portanto, externas que podem modificar todo esse processo lógico e formal existente. Outra coisa também visualizada como crítica é pouco trabalho experimental. O trabalho feito por essa teoria da administração clássica é baseado apenas na observação e no bom senso, no empirismo da época, e não em testagem e evidenciação científica, no sentido de fazer experimentos para verificar se realmente essa estrutura é a mais adequada, é a mais ideal, mas sim baseado em simples empirismos, né? Ou seja, experiências de outros gestores que fizeram com que a proposta de Fayol fosse trazida nesse formato, né? Além disso, visão microscópica do homem, né? O homem lá também na teoria de Taylor era entendido como preguiçoso, indolente, ineficiente, né? O homem econômico, movido pelo dinheiro e por condições materiais, e aqui não é diferente. E, portanto, se faz uma abordagem aqui do homem como sendo um apêndice da máquina também, né? Ignora-se, portanto, a abordagem humana e social envolvida no processo de produção, né? De espaços, e coisa que a gente não vê ainda presente nessas teorias. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos aí na próxima aula, tá certo? Um abraço para todos e até breve.